É um texto que ele chama muito a minha atenção, eu sempre volto para esse texto, desde o início da minha caminhada, que é Romanos capítulo 12. Eu quero falar, irmãos, sobre fervor espiritual, amém? Sobre fervor espiritual, é isso que eu quero falar nessa manhã. Se eu fosse usar aqui os recursos da homilética, como todo mundo está fazendo, né? Se você vê todo estudo ou toda palestra, coloca isso no final, né? Fervor espiritual em tempos de pandemia, né? Todo mundo coloca esse final, né? Mas é uma grande necessidade que nós temos. Romanos 12, achou aí, irmãos, o texto? Você que está em casa, Romanos capítulo 12, amém? Então nós vamos fazer a leitura do verso 1, 2 e 4, do 1 ao 4, né? 1, 2, 3 e 4, vamos ler esses versos. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo nós temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Eu vou completar com os 5, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém, irmãos? Membros uns dos outros. E talvez algumas palavras nessa tradução para o nosso tempo de hoje não nos ajude muito a entender o sentido, né? Porque aqui fala que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, o culto racional, não se conformar com este século, né? São palavras que às vezes não ajudam. Na verdade, isso já foi comentado aqui na igreja. Paulo ele escreve toda uma sessão, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, para desenvolver toda a sua tese. Seria a substância, né, do evangelho que Paulo pregava, seria a essência, né, seria o fundamento teológico do que Paulo pregava. Toda a fundamentação teológica de Paulo você encontra nessa carta aos Romanos. É uma carta que foi escrita, nós entendemos assim, né? Paulo realmente pretendia entregar o evangelho que ele pregava para aquele grupo de pessoas. Ele estava apresentando o evangelho, apresentando seu pensamento, apresentando a sua tese, a revelação que ele tinha recebido da parte de Deus. Tudo que ele havia recebido, ele tenta sintetizar nessa carta e apresentar para a igreja, porque ele queria, muito provavelmente, estabelecer uma base missionária ali em Roma, para se estender a outros lugares. E é claro que também ele acaba tratando de alguns assuntos que chegaram até ele, como algumas dificuldades de relacionamento entre judeus e gentios, a cultura judaica e a cultura gentílica, que no final da carta ele vai escrever sobre isso. Então, ele vai desenvolver toda a doutrina da salvação nessa carta, né, irmãos? Ele fala do pecado que alcançou todas as pessoas, ele fala da necessidade de salvação, de redenção, ele fala da obra santificadora do Espírito Santo, ele fala do futuro de Israel, o pastor tem falado disso nos estudos, ele fala sobre glorificação. Então ele pega a estrutura que a gente tem na teologia, né, sobre a realidade do pecado, a necessidade de salvação, a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, a obra, né, que redime o homem, a santificação, o futuro de Israel, a glorificação. Ele toca, né, no final do capítulo 8, e ele vai falar agora sobre a prática dessa fé. Amém? Então a gente percebe que Paulo era um homem muito preocupado com a prática. Ele estabelecia fundamento, ele estabelecia doutrina, ele ensinava, mas ele não deixava de falar da vida, de viver essa fé, de falar dessa fé, de andar segundo essa fé. Então é muito interessante, porque nós vivemos um tempo hoje
em que algumas barreiras se levantaram, vamos dizer assim, né? Alguns muros se levantaram, e algumas pessoas, elas foram se perdendo nessa caminhada. Vamos colocar aí uma caminhada de 5, 6 meses, né? Outros se tornaram mais íntimos de Deus, outros entenderam que é necessário buscar aproximar-se do Senhor, outros foram abrindo mão, outros foram regredindo, outros foram esfriando. Então ele está falando aqui nessa carta sobre a necessidade de permanecer na presença de Deus, amém, irmãos? Então, o primeiro passo para a prática, né? Se eu falo que ele primeiro deu um fundamento da doutrina, e agora ele vai falar da prática, então ele vai dizer aqui, irmãos, o primeiro passo, o primeiro elemento, o primeiro fundamento para nós continuarmos bem, é você permanecer na presença de Deus. Então ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogar aqui é a mesma palavra de parakaleo, no grego. Não é simplesmente fazer uma súplica. Por isso que eu digo que essas traduções às vezes não ajudam muito. Quando ele fala rogo-vos, irmãos, é a mesma palavra que é traduzida por irmãos, eu estou exortando, eu estou animando vocês, eu quero fortalecer a fé de vocês, eu quero incentivar vocês. Ele não está assim de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, irmãos, faz isso aí, me ajuda. A gente às vezes pensa assim, né? Está rogando. Só que a palavra aqui, ela dá o sentido de animar, de mostrar o caminho, de falar assim, irmãos, vamos juntos por esse caminho. Irmão, eu estou do seu lado. E Paulo quer dizer isso. Nós estamos juntos, vamos caminhar, fortalece a tua fé, anima-te, levanta-te, vamos. Esse é o sentido da palavra. Por quê? Por que nós devemos entender o caminho que nós devemos trilhar e ir por ele? Ele está falando pelas misericórdias de Deus. Ele usa esse termo misericórdia de Deus para resumir tudo o que Deus já fez por nós. É isso que ele quer dizer. Quando você pensa em tudo o que Deus já realizou, ou seja, quando você olha para o passado, um Deus que viu o homem no seu pecado, na sua condição, um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, um Deus criador de todas as coisas, um Deus sustentador de toda a ordem do universo, porque o universo tem uma ordem, tem uma inteligência, tem uma sabedoria, tem uma origem, e isso está em Deus. Esse Deus que realizou todas essas coisas, ele espera que o homem vá ao seu encontro. É isso que Paulo quer dizer. Vamos ao encontro desse Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, diante de tudo que Deus já fez, ele manifestou a sua graça, o seu perdão, o seu amor, que se apresentem diante dele. Olha isso. O vosso corpo aqui, o sentido é, toda a nossa vida deve estar diante de Deus. O grande problema da sociedade ocidental, não é? Isso você não vê na sociedade, você vê mais no Ocidente do que no Oriente, é porque é típico do homem pós-moderno, pós sei lá o quê, né? Pós-cristão, né? Que eles dão um monte de nome para isso. É típico de você setorizar a sua vida, né? Você cria setores, você está cumprindo papéis, você aprende a ser inteligente dependendo de cada ambiente em que você se encontra, você se comporta de determinada maneira. Então é típico do ocidental separar a religião da vida, isso é típico. E nós recebemos uma herança, acho que eu já falei isso às quartas-feiras, que eu não posso entrar muito em detalhes, né, que pode não ser muito ético, mas nós recebemos uma herança de um grupo que às vezes ia lá naquela reunião de domingo, recebia a bênção e seguia a sua vida. E a gente olhava e pensava assim, mas essa pessoa é cristã ou não é? Ela tem fé ou não tem? Porque ela está ali, mas de repente ela vive de uma forma completamente contraditória à fé que ela professa. Então essa herança, ela não pode existir em nosso meio. O pensamento da religião oriental, do judaísmo, aquilo que Jesus viveu, não só ensinou, Jesus viveu, a minha religião é a minha vida é a minha religião, a minha fé é a minha vida é a minha fé. Ou seja, numa gota de chuva que cai do céu, ali eu vejo a manifestação de Deus. Né? Quando eu me sento de manhã para tomar o meu café da manhã, ali eu estou diante de Deus, eu vivo na presença de Deus. Quando eu estou com a igreja, quando eu canto, quando eu oro, eu vivo diante de Deus. O ar que eu respiro, o meu fôlego de vida, tudo vem dele, deve voltar para ele.
Então, é enxergar a mão de Deus em tudo, a provisão, o cuidado e, é claro, os desafios que se apresentam. Eu preciso entender que eu devo permanecer na presença de Deus, amém, irmãos? Isso é ter consciência. Por isso que ele fala das batalhas da mente, por isso é que ele trabalha dessa forma no texto. Então, entregar o vosso corpo, aqui ele quer dizer assim, você precisa se entregar completamente. Não é uma entrega parcial, não é uma entrega temporária, não é? Ser cristão não é assim, um tempo da minha vida eu vou ser cristão, não é? Outro tempo não. Ou então, domingo eu vou ser cristão, segunda não. Não é isso que ele quer dizer o seguinte, toda a sua vida. Se você quer viver o propósito de Deus, você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar tudo diante de Deus. E aqui, a entrega diante de Deus, as pessoas confundem muito essa experiência, né, com a presença de Deus com questões da cultura. Toda cultura que é uma ofensa ao Evangelho, ela deve ser banida da sua vida, amém, irmão? Amém? Não tem esse negócio de religião, expressão cultural, não. Ou seja, você submete a sua fé a uma manifestação humana, a uma criação humana, a uma operação humana. A nossa fé não está sujeita à cultura, é o contrário, a cultura deve se submeter à minha fé. Eu vivo aquilo que a Bíblia diz que eu devo viver, eu ando segundo a palavra de Deus diz. Isso para mim não é só manifestação cultural, é mais do que isso, é a minha vida, é Deus, é uma eternidade, é a glória, é o propósito de Deus, é mais do que cultura, mais do que um simples estilo de uma forma de pensar ou de se comportar, irmão. Mais do que comportamento, mais do que uma tese, eu preciso comprometer a minha vida com Deus, amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Esse compromisso, esse nível de compromisso, ele está falando aqui, ó. Eu rogo, por causa de tudo que Deus já fez, eu quero incentivar vocês a entregar toda a sua vida. Como que ele traduz esse entregar toda a sua vida? Isso é como se você fosse um sacrifício diante do altar de Deus. Olha isso. Eu falo para você assim, entrega a sua vida. Paulo está dizendo, né? Entrega a sua vida. Aí a pessoa pergunta, como? Aí Paulo mostra, vocês lembram do sacrifício que o sacerdote apresenta? Que ele é completamente oferecido, completamente queimado no altar, ele é recebido diante de Deus, é um sacrifício consagrado, totalmente ao Senhor, ele é separado para aquilo, é algo completo, pleno, e aquilo é apresentado diante do Senhor. Então ele fala, vocês devem entender o sentido de um sacrifício que é colocado no altar, e assim você deve entregar a sua vida completamente na presença de Deus, amém, irmãos? Então não é só achar legal, você precisa se comprometer, você precisa entregar a sua vida. Esse é o vosso culto. A palavra aqui também, eu sinceramente, irmãos, é porque eu não tenho capacidade para isso, mas a palavra racional aqui, é claro que no grego é lógicos, mas é um culto aceitável, e pode ser também traduzido por um culto espiritual. A mesma palavra Pedro usa lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e traduz como espiritual. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, que a gente estudou junto, 1 Pedro 2, versículo 2, se eu não me engano, diz assim, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por eles vocês cresçam. A palavra espiritual lá é a mesma daqui, e cada um traduz de um jeito. Quando falo cada um, são as sociedades bíblicas, né? Então, quando fala culto racional aqui, é claro que é um culto coerente, um culto razoável, mas o sentido mais correto é um culto que Deus aceita, amém, irmãos? Porque quando fala culto racional, é um culto que você aprova. Geralmente as pessoas entendem assim, um culto racional, então se eu aprovar, tá bom. Não é você que aprova o culto, é Deus quem recebe e aprova o culto, amém? Porque o culto é oferecido a Ele. Então quando fala culto racional, é um culto que é aceitável a Deus, um culto que é oferecido a Deus. Então, irmãos, não é uma reunião. Quando ele fala de culto, o culto não é uma reunião, não é um horário. O culto é a forma como você se apresenta a Deus, amém? Porque é um complemento do pensamento anterior. Ele fala assim, olha, diante de tudo que Deus já fez por você e por nós, na história da salvação, eu estou exortando, animando, consolando o coração de vocês, para que vocês se dediquem completamente a Deus,
se dediquem como um sacrifício é apresentado no altar, entreguem tudo, e ali vocês vão experimentar uma transformação radical. Esse é o culto. Está dando para entender o raciocínio? Se for ver no português, dá para compreender. Ele fala que entregar tudo, esse é o culto. Está vendo aí? Que é o vosso culto. O que é o vosso culto, se você fizer a pergunta? O culto é entregar a minha vida. Isso é o culto. Consagrar a minha vida. E quando você estuda liturgia, irmãos, o sentido ele se aprofunda ainda mais. É dedicar a minha vida a Deus, assim como Jesus dedicou a sua vida a Deus. Esse é o sentido litúrgico do culto. Nós revivemos a vida de Jesus nesse sentido. Assim como Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus se apresentou diante dos homens para pregar, para orar, para curar os enfermos, assim nós nos apresentamos diante dos homens. Assim como Jesus viveu e deixou o seu rastro, assim nós devemos viver e deixar o rastro de Jesus entre os homens. Amém, irmãos? Isso é entrega, isso é culto. O culto aceitável a Deus é andar nos passos de Jesus, amém? O culto aceitável a Deus é seguir os passos de Jesus. E nós confundimos culto com uma performance, com algo que tem um apresentador e os espectadores, com alguma coisa que as pessoas vão consumir. Então aqui ele fala, não vos conformeis com este século, quer dizer, ele mostra um caminho diante de Deus e ele mostra também um caminho diante da sociedade. Olha, diante de Deus o caminho é esse, é você entender tudo o que Deus fez, é discernir o que Deus realiza e é você entregar a sua vida a Ele. Entregue a sua vida completamente a Ele. Agora, diante do sistema, diante de uma sociedade que quer tirar Deus daqui, vocês não devem aceitar isso. É isso que ele está dizendo aqui. Não se amoldem ao padrão desse sistema. Não vão dançando conforme qualquer música que toca aí. Não entrem nesse esquema. A palavra é essa aqui. Ó. Quando fala não vos conformeis, né? Conformeis aqui, a palavra é sistematice, né? De esquema, de sistema, né? É conformar-se, é você aceitar o padrão do outro, e aqui é um conformar-se de mente, de caráter, de comportamento, de valores, é um ir conformando-se, ou seja, se você quer entregar tudo na presença de Deus, se você quer viver uma vida plena com Deus, você não pode aceitar o padrão desse mundo, é isso que ele está dizendo. Se você quer andar com Deus, você não pode ser amigo do mundo, Tiago escreve. Quem quer amigão do mundo, ele não vai conseguir ser amigão de Deus. No máximo vai ser um conhecido à distância. Viu esse povo de prédio, igual eu, né? Que você vê a pessoa, você passa 35 anos vendo a pessoa no elevador e você não sabe quem é, né? Tem gente que é assim com Deus. Deus, não, eu vejo todo dia, mas vê como? Qual que é a sua experiência com Ele? Qual é o seu contato com Ele? Você conversa com Ele? Você ouve a sua voz? Não, eu vejo, né? Eu vou ali, eu vou aqui, né? Então, a gente vai aceitando o padrão, e é aí que eu entro no que nós estamos vivendo hoje. Quando você apresenta a sua vida completamente diante de Deus, entende que é uma entrega, entende que é renúncia, entende que é consagração da vida, quando você não vai em direção a esse sistema, porque é muito fácil qualquer um de nós aqui adotar uma teoria e falar, eu penso dessa forma, essa teoria veio da onde? É isso que os professores das universidades não falam, ela nasceu aonde? Quem foi que escreveu? Por que escreveu? Em que condições ele elaborou isso? Como isso se desenvolveu ao longo da história? Eles não explicam isso para ninguém, irmãos. Eles só tentam empurrar a doutrina por goela abaixo. Então, um Deus que se revela a nós é um Deus que mostra o caminho e Ele fala, olha, não se acomodem ao sistema, não entrem no padrão desse mundo. Aí eu pergunto para você, que padrão nós temos hoje? Você acha que, eu não estou falando de questões sanitárias, questões de higiene, questões de saúde, não estou falando disso. Eu estou falando de um sistema que se impõe sobre nós, amém? Qual é o padrão que nós temos hoje? É um padrão que favorece você viver a sua fé? Responde para mim. É um padrão que te aproxima de Deus? É um sistema que está preocupado com o seu relacionamento com Deus? E é aí, irmãos, que eu quero entrar. Nós vivemos um tempo de cuidados, de distância, de higiene, de sanitização,
de uma série de questões, só que você precisa tomar cuidado com o caminho e a direção que você está tomando na sua vida. Amém? E quem está em casa fica esperto também, né? Muito mais, né? Por quê? Sem perceber, nós vamos nos acomodando no sofá. Quem tem sofá bom, então é mais difícil ainda você sair dele, né? Fica ali, a gente assenta ali naquele sofá e fica ali, né? E para onde foi a igreja? Para onde foi a caminhada com Deus? Para onde foi a Bíblia? Ah, não sei, pastor. O pastor também nem me visitou, né, nesse distanciamento, o pastor nem me deu atenção. Quer dizer, ainda faz questão de distorcer as coisas. Irmãos, quando nós falamos de vida com Deus, existem duas realidades: a realidade individual e coletiva. Não adianta você sempre projetar sobre o outro aquilo que é compromisso seu. Você não vai avançar. O que é compromisso seu é seu. De se colocar diante de Deus, de domar o seu interior. Você já viu que é necessário domar o seu interior? Você já percebeu isso? Quantos pensamentos passam pela sua cabeça que você precisa rejeitar? Quantas propostas surgem? Quantas oportunidades surgem que você precisa literalmente, pelo menos comigo é assim como um domador doma um animal, nós precisamos domar o nosso eu interior que quer nos afastar de Deus. E isso se chama na Bíblia de paixões, isso se chama de alma, de viver pela alma, pela própria mente. É por isso que é necessário entregar tudo, render tudo a Deus. E a coisa mais difícil que tem, irmãos, é render a sua vontade a Deus. E aí está o pecado, né? O pecado não são as coisas erradas que a gente faz. O pecado é viver de acordo com a própria vontade. As coisas erradas que a gente faz é só uma consequência de uma vida que rejeita a vontade de Deus e fica com a própria vontade. Então, quando você aprende a se submeter, quando você aprende a renunciar, a entregar, o culto é isso, o culto é entrega, o culto é sacrifício, o culto é renúncia. Agora, não estou falando de sofrimento, de dor. Ai, meu Deus, como é difícil ser cristão. Ai, como dói me entregar. Ah, meu Deus, esse negócio de render a minha vida dói tanto. Dói porque o eu ainda está no comando, amém? É por isso que dói, porque quando você entrega de fato, e o eu sai do comando, você vive a plenitude da vida, da graça, da paz, da misericórdia, do favor e da bênção de Deus, amém, irmãos? Não tem coisa melhor. É por isso que o salmista escreve Salmo 63, Davi estava fugindo do seu filho, Davi foi para o deserto fugindo, renunciou, abriu mão do trono de Israel, o seu próprio filho traiu, se levantou contra ele, Absalão, e ele vai para o deserto, e fugindo no deserto, sozinho, ele diz: meu Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo Te deseja, assim como essa terra árida desse deserto. Eu quero contemplar a Tua glória aqui no deserto, assim como eu contemplava no templo do Senhor, no templo não, na casa do Senhor, que ainda era a tenda de Davi, não é? Eu quero Te contemplar, Senhor, aqui no deserto, assim como eu contemplo a Tua glória no santuário. Então Davi foi um homem que entendeu isso, de permanecer na presença de Deus, de ser cheio da graça de Deus. E ele fala, ele descobriu o caminho, irmãos. Por que ele queria viver isso? Por que ele não abria mão dessa experiência? Ele fala no Salmo 63, porque a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te louvam continuamente. E ele diz ali no Salmo 63, irmãos, eu me satisfaço na Tua presença. A minha satisfação na Tua presença, eu estou parafraseando, tá, irmãos? A minha satisfação na Tua presença é maior do que como se eu estivesse diante de um banquete, com gorduras, com tudo do bom e do melhor. Eu me satisfaço mais na Tua presença. Tua graça é melhor do que a vida. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A Bíblia diz, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 11. Na verdade já está aberta, né? Estou brincando. Romanos 12, versículo 11. Estou falando disso aqui, ó, irmãos. No zelo, não seja remisso, tá vendo? Ou seja, não dá para relaxar. Aqui a palavra, ela tem o sentido de ser preguiçoso, de ser lento,
de hesitar. A palavra aqui está falando também de negligência, de ansiedade, ou seja, tudo que desperta a insegurança, tudo que desperta a suspeita, tudo isso que desperta o desgosto ou medo, ou seja, não permitam que isso controle você, não permita que a ansiedade controle você, não permita que a negligência controle você, não permita que a preguiça controle você. Ele está falando, seja zeloso, não seja remisso. Essa palavra remisso, ela tem todo esse sentido, ou seja, quando a ansiedade me afasta de Deus, quando a preguiça me afasta de Deus, quando a agonia, quando a negligência, quando tudo isso me tira da presença de Deus, ou seja, tenha cuidado, tenha zelo. E ele diz o quê? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando ele fala sejam fervorosos de espírito, a palavra é uma alta temperatura espiritual mesmo, amém, irmãos? É uma alta temperatura, é igual, lembrei de uma conversa, essas conversas fiadas de WhatsApp, né? Que o irmão estava perguntando, irmão, você vai para o monte? Vou, irmão, estou indo para o monte, vamos orar, né? E ele estava de óculos escuro, eu não lembro da conversa agora, mas ele falou, irmão, aqui é 1000 graus de unção, rapaz, você está pensando o quê? Fala, esse óculos aqui, não, porque eu quero contemplar a glória de Deus. Ele falou alguma coisa ali, mas tem a música, né, que fala 1000 graus de unção. Tem uma da Cassiane também, né, que a temperatura vai lá em cima, né, eu esqueci qual é aquela da Cassiane, que a gente, quando fala dessas coisas, a gente está falando assim, olha, o que a Bíblia diz, que eu acho que a pastora já falou isso aí sexta-feira. Você tem 3 opções, pelo menos, na pergunta que eu vou fazer. Para você herdar a vida eterna, você deve ser, opção A, frio, opção B, morno, ou opção C, quente. O que Deus falou com a igreja de Laodiceia? Hã? Ou nenhuma das anteriores, eu vou para o purgatório, hein? Paciência, né? Irmãos, quando fala de alta temperatura espiritual, é de você ser uma pessoa apaixonada por Deus, amém? Apaixonada por Deus, é você querer ver Deus todo dia. Eu ia falar da Giovaninha e do Pedro aqui, mas não posso falar, né? Porque eles, nossa, pastor, o senhor falou da gente, né? É um casalzinho apaixonado, né, irmãos? Você viu? Hã? Vocês acham que eles ficam um dia sem conversar? Fica, ô Renato? Eu fico com vontade de entrar na conversa, tanto amor envolvido, eu fico lá, não vou comentar não, né, porque até um dia desse eu comentei, porque um posta um negócio, vocês estão com vergonha não, né? Ela fala assim, amor da minha vida, aí ela fala, não, você que é o meu amor, aí ele fala, não, você que é o meu amor, não, eu te amo muito, não, eu te amo mais, e... eu amo vocês, tá? Mas aí, né, como é que faz? E também coloca na rede social, todo mundo vê, né, não tem segredo, né? Mas viu como é que é um casal apaixonado? Nós devemos ser apaixonados por Deus, amém, irmãos? É querer falar com Deus todo dia, é amar a Deus, é querer ouvir a sua voz, é na sua palavra, é nas canções, né? E ao invés de você sentar no sofá e ficar lá fazendo igual a gente faz, não tem ainda assim, mas um dia vai ter, né? E você passar com a sua mão assim e o menu do Netflix mudar também. Já pensou? Isso não está distante, né, Wendel? Tem gente que com essas lives que a gente faz, irmão, live não é menuzinho de restaurante não, você sabia disso? Essa aqui eu não quero assistir não, eu vou assistir essa, essa aqui o pastor só fala disso, não, eu vou assistir a outra. Não estão preparando menu de restaurante para ninguém ficar se alimentando do que quer não, irmão. Nós estamos promovendo um relacionamento com Deus, amém? O que a gente espera é que estejamos, como a Ana Vitória diz, criar uma conexão cada vez maior, não é? Estejamos unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, na palavra, na fé, na oração. Se tiver que ser assim, será assim, amém, irmãos? Mas nós estaremos juntos, vivendo o propósito de Deus para nós como igreja, aleluia. Então, não podemos ser consumidores, eu preciso entregar a minha vida e viver o que Deus tem para mim como igreja do Senhor, amém? E se Deus me coloca como igreja na Vila Rosa, irmãos, um dos grandes segredos que às vezes a gente não percebe,
que algumas pessoas, elas são vitoriosas, elas são bem-sucedidas, é um compromisso profundo com a sua igreja. Amém? Se Deus te plantou aqui, tenha compromisso, tenha aliança. Isso é parte da caminhada do cristão, não é? Deus estabeleceu a igreja, não foi o homem que estabeleceu a igreja. E aqui ele diz: não sejam descuidados, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor na medida que Ele concede. Não tem nenhum super-homem aqui, super-mulher. Deus concede a medida certa, segundo o seu propósito, a sua sabedoria para cada um servir ao Senhor. Irmãos, tem uma tríade aí. Quando eu falo de ser fervoroso de espírito, primeiro, é preciso que você tenha um profundo amor por Deus. Amém? Tudo começa com um profundo amor por Deus. Amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E ele fala: o segundo semelhante a esse é: ame ao teu próximo. Então o fundamento é o amor. Esse amor é que vai nos aproximar. Se não for o amor de Deus, nós não estaríamos juntos aqui. Amém? Se não fosse a obra de Deus, não estaríamos aqui, irmãos. Deus transformou a nossa vida, Deus mudou o nosso coração, Deus mudou a nossa realidade, e nós estamos aqui por Ele e para Ele, mas Deus nos leva a olhar um para o outro. Então o amor nos leva à unidade. Amém? A unidade, ela vem por meio do amor. A unidade, ela vem pela qualidade, né? A qualidade gera a unidade. Essa unidade nos leva a ministrar uns aos outros, e ministrar em favor da igreja e em favor um do outro, que é o serviço. Então é o amor que nos leva a estarmos juntos em um mesmo propósito, que nos leva ao serviço. E aí eu continuo fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Então, ser fervoroso fala de algo vivo, algo que queima no nosso coração. Nesses últimos meses, algumas pessoas simplesmente se perderam. Isso não pode acontecer. É preciso voltar o caminho, é preciso entender o propósito de Deus no meio disso tudo. Ou será que isso vai nos afastar do amor de Deus? É valorizar, às vezes, o que é terreno em detrimento do celestial, do espiritual. Né? Como alguém perde a sua paixão por Deus? Primeiro, colocando mais valor nas coisas dessa terra, em detrimento daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual. É o primeiro passo, é a primeira sedução do mundo, é essa: olha, coloca mais o olho no teu carro do que em Deus. Teu carro é mais importante do que Deus. Não, coloca a sua atenção na sua formação vale mais do que Deus. Coloca a sua atenção nos seus recursos financeiros, isso vale mais do que Deus. Quando você começa a colocar a sua atenção nessas coisas e se esquecer de Deus, que esse que é o problema, vai dar problema, né? Uma outra coisa aqui que a gente vê é a chamada massificação do Evangelho. Agora é a digitalização do Evangelho, será o nome disso, né? Midiatização do Evangelho. Você não se vê mais como pessoa, você é uma coisa no meio de um monte de situações, né? Quando você não se vê como uma pessoa que tem uma igreja, que tem uma família, que tem pastores, que tem líderes, quando você fica flutuando por aí, essa massificação do Evangelho, que ao mesmo tempo individualiza, né, que vai relativizando todo esse sentido de igreja, a gente vai se perdendo no meio da massa. A galerinha estava adorando isso, né? Agora acabou. Você vai num show aí de 1.500.000, você vai lá e vai embora, ninguém te vê, ninguém sabe seu nome. Não tem relacionamento de igreja. Ou então, a carne, os prazeres, né, as sensações, ou o mundo, é assim que a gente perde essa paixão. Lembra do que eu falei no início, irmãos? Entrega totalmente a sua vida a Deus e não se amolde ao padrão deste sistema. Amém? Aleluia! Como restaurar o mover? Paulo vai falar, né? Se você entender o que é entregar a sua vida, o mover de Deus será restaurado. Amém? Quando você entende o que é entregar a vida na presença de Deus, o mover de Deus volta. Aleluia! E esse sentido que as disciplinas espirituais elas trazem, é você não perder o mover, não perder a graça, não perder a presença.
Na minha experiência, louvar a Deus com música foi uma transformação extraordinária. Quando eu entendi que Deus me deu a música para eu estar próximo dEle. E você ora, e você lê a Bíblia, e você busca experimentar uma transformação, amém? Além das disciplinas, esteja disposto a ser transformado por Deus. Renda-se, permita-se ser transformado. A Bíblia fala de você reavivar o dom que há em ti. A Bíblia fala de voltar ao primeiro amor, amém, irmãos? Timóteo estava muito desanimado também com esse negócio de igreja. E ele era o pastor, tá? Vamos ler lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? Segunda carta, Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque esse negócio aqui... 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 3 em diante. Ele diz assim: Paulo escrevendo para Timóteo, que era provavelmente um pastor lá na igreja de Éfeso, tá? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo, com a consciência pura. Olha a questão da consciência. Porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, de noite e de dia. Eu me lembro das tuas lágrimas. Ou seja, Timóteo estava enfrentando um conflito. Eu me lembro das tuas lágrimas e eu estou ansioso para te ver, para que eu esteja transbordante de alegria. Olha o vínculo entre os irmãos. Pela recordação que eu tenho da tua fé sem fingimento. A mesma fé que habitou na tua avó e também na tua mãe, e eu tenho certeza que está em ti. Ele havia recebido o Evangelho. Versículo 6, por essa razão eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aleluia! Reavives o dom, faça reviver. A ideia aqui é de você abanar a brasa mesmo. Alguns são especialistas nisso, É você fazer a chama acender novamente. Essa é a palavra para reavivar. Versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, amém, meus irmãos? Um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Portanto, não tenha medo, não te envergonhe. Eu estou preso, mas eu quero chamar você a andar comigo, sofrer comigo e viver a causa do Evangelho, amém, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui, porque Deus, olha o versículo 9, Deus nos chamou com uma santa vocação, aleluia. Essa é a nossa vocação, é uma vocação santa, da parte do Senhor, é um chamado do Senhor para a sua igreja, é um chamado do Senhor para mim e para você, para vivermos diante dEle, segundo a sua graça, a sua misericórdia, aleluia. Então precisamos experimentar a restauração na presença de Deus, irmãos. Olhe para Jesus. 3 dicas aqui que eu estou caminhando para concluir. Olhe firmemente para Jesus. Amém? Não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de ler sobre Ele. Não deixe de conversar com Ele. Não deixe de pensar sobre Ele. Ande com Jesus. Olhe para Jesus. Não fica se distraindo com outras coisas. Na educação, o primeiro passo, qualquer coisa básica na educação, o primeiro passo para alguém aprender qualquer coisa é ter atenção. Às vezes o professor fica gritando lá na sala de aula, quando na verdade ele tem que voltar e pensar, como eu devo ter a atenção deles, Então, sem atenção ninguém aprende nada. Não é verdade, irmãos? Então você precisa prestar atenção em Jesus para você aprender com Ele, amém? Uma outra coisa que ajuda muito, ande com gente apaixonada por Jesus, amém? Pedro, você é apaixonado por Jesus também, Glória a Deus, Estou pegando no pé de vocês hoje, porque eu amo tanto vocês nem imaginam. Então, quando eu ando com gente apaixonada com Jesus, já viu? Tem gente que reclama de tudo, que está tudo errado, que está tudo fora do lugar, já viu gente assim? Você fica andando com elas, o que você acha que vai acontecer? O que você acha, irmão? Se você andar com um cara frio, o que você acha que vai acontecer? Você que está em casa me assistindo,
Hã? Se você andar com um beberrão, o que você acha que vai acontecer com você? Se você andar com um cara que quer ler a Bíblia, o que você acha que vai acontecer com você? Presta atenção com quem você anda, rapaz, é simples assim. Amigo que me leva para destruir a minha vida não é meu amigo. É simples assim. Não tem amizade. Eu quero andar, se alguém quiser andar com Deus. Eu estou aqui como sal da terra, como luz do mundo. Amém, irmãos? Eu vou fazer a diferença e não vou sofrer as consequências. Eu estou aqui como discípulo de Jesus, chamado para marcar uma geração e andar nos passos de Jesus e não ficar aí querendo ser amiguinho de todo mundo. Amém, irmãos? Ande com gente que ama Jesus, ande com gente que quer conhecer Jesus, ande com gente que fale sobre Jesus, que pensa em Jesus, né? A gente precisa, é claro, a gente se socializa, a gente é educado, a gente conversa, a gente prega, mas não viva como os murmuradores, não viva como os pessimistas, não viva como os carnais, viva como Deus quer, amém, irmão? Aleluia! Eu estou muito feliz, irmão, vocês nem imaginam, porque eu tenho um tio que eu amo demais, e praticamente quase tudo que eu tenho na vida veio pelas mãos dele, e ele ainda não está no Evangelho. E eu acho que é Deus que usou a vida dele, porque eu acho que sem ele eu não sobreviveria. Mas é uma pessoa que viu muitas coisas acontecendo e ainda não foi abertamente até a presença de Deus. Mas está acontecendo um negócio que essas lives aí estão ajudando bastante. Pessoas que não tinham contato comigo estão tendo. E aí quando eu falo com elas, elas falam assim, olha, eu estou vendo o seu programa. Eu falo assim... Estou brincando, eu falo assim não, tá? Só falta falar assim, oi! Eu estou vendo e as pessoas estão falando assim comigo, ó, eu estou lendo a Bíblia e eu estou assistindo o programa. Gente que às vezes nem pisa na igreja, amém, irmãos? E aí eu estou ficando muito feliz. Então esse meu tio, ele está quase toda semana, sabe o que ele está fazendo, irmãos? Olha a situação, eu não faço isso. Ele está enviando hinos evangélicos no grupo toda semana. Para pensar nisso. Uma pessoa que às vezes nem queria conversar sobre o Evangelho, agora ele manda hinos que falam de fé em Deus, de esperança em Deus, irmãos. Ou seja, o Espírito Santo continua movendo. Se alguém quer ter uma experiência com Deus, terá. Se alguém quer andar com Deus, andará. Agora aquele que não quer, segue o seu caminho. Estou muito sincero hoje, não estou? Ou você acha que eu vou ficar alisando alguém, né? Estou sendo muito Leonardo aqui, né? Irmãos, primeiro, olhe para Jesus. Segundo, ande com gente apaixonada por Jesus. Terceiro, tudo que você fizer, não fica esperando elogio, que alguém fique lá, meu Deus, mas que fenômeno da natureza é esse que você fez? Não, faça para a glória de Deus. É Deus quem vê, é Deus quem recebe, é Deus quem abençoa, amém, irmão? Essa é a consciência simples que você tem que ter. Se eu toco um instrumento é para a glória de Deus, se eu canto é para a glória de Deus, se eu falo é para a glória de Deus. Eu não preciso ser o pastor mais popular do mundo, mais querido da igreja. Eu preciso fazer para a glória de Deus, porque Ele me mandou fazer essas coisas, senão não estaria fazendo. Giovana, queria entender esse riso seu aí, mas vou esquecer um pouquinho do Pedro, vou para o lado da Giovana agora ali. Irmãos, vocês têm que me entender também, né? Mas vamos lá. Faça tudo para a glória de Deus. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31? Olha, se você estiver numa mesa de refeição, se você estiver ali, qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, amém, irmão? Será que em tudo o que nós fazemos, Deus está sendo glorificado? Essa é a pergunta. Deus está sendo honrado? Deus está sendo conhecido? Então, irmãos, existe um grupo aí que está se esfriando, existe um grupo aí que está se rendendo, existem pessoas que estão se afastando. Nós precisamos entender e discernir o tempo em que o Espírito Santo está movendo, está salvando, está preparando a igreja para estar com Ele, amém? Aleluia! Então quem é imundo continue na imundícia, quem é santo continue se santificando, é assim que está escrito na palavra, aleluia!
e que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Aleluia. E não fica pensando que eu sou orgulhoso, que eu sou soberbo espiritual, porque eu não sou nada disso. Eu tenho 2 certezas nessa vida, 2 certezas. Primeiro, eu sou um pecador miserável. Segundo, eu tenho certeza que Deus me ama, amém? E é por isso que eu busco a sua presença. Ai de mim se eu não me render a Deus, se eu não me separar do pecado, se eu não fugir das coisas que eu preciso fugir, se eu não me submeter a Deus. Ai de mim. Então não pense que eu fico me iludindo aqui, porque eu não fico também não, irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá, hoje foi bom, né? Foi daquele jeito, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém, irmão? Glória a Deus. Gente apaixonada por Deus, né? Meu cabelo está mais branco do que da irmã Elvira, né? Mas eu estou aqui apaixonado por Deus, amém, irmãos? Você também vai continuar apaixonado por Deus, amando, querendo, buscando, aleluia. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero incentivar você a fazer uma oração de entrega, amém? Entrega a tua vida a Deus. Espírito Santo de Deus, move nesta manhã. Espírito Santo de Deus, move em nossos corações, move nos lares, move nas famílias, realiza algo novo em nosso meio. Desperta aquele que está dormindo, restaura aquele que está abatido, fortalece aquele que está fraco na fé, enche-nos com teu Espírito, enche-nos com a tua presença, move entre nós, move com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. Espírito Santo de Deus, realiza algo novo no nosso coração. Deus Santo e Deus Poderoso, cura os enfermos nessa manhã, alcança as famílias, alcança os corações, transformando, restaurando, libertando vidas, em nome de Jesus, aleluia. Realize a tua obra em nosso meio, Espírito Santo. Nós dependemos do teu agir, nós dependemos do teu agir em nossas vidas. Sem ti, Senhor, nada temos e nada somos. Queremos, ó Deus, entregar a nossa vida em teu altar. Queremos, ó Deus, viver uma experiência de transformação diária, contínua. Queremos te servir com o dom que o Senhor nos deu. Queremos andar na tua presença. Queremos testemunhar, queremos proclamar o Evangelho, aleluia. Deus vivo, é o Senhor quem sustenta os nossos passos, é o Senhor quem firma os nossos passos, é o Senhor quem nos dá a tua bênção, é o Senhor quem nos dá a tua paz, em nome de Jesus, aleluia.